Olá! Esse vídeo foi feito por Felipe Lourenço e Kátia Nakamura, alunos da Universidade Federal de São Paulo, para a disciplina de Sistemas Distribuídos sobre o tema Computação em Nuvem. O termo computação em nuvem surge pela primeira vez em 97, numa palestra ministrada por Ramnath Sheilapa, mas tem raízes nos anos 60, quando o cientista da computação John McCarthy diz que a computação pode algum dia ser considerada como uma utilidade pública. Já em 2000, a empresa Salesforce foi a pioneira quando disponibilizou seu software instalado em seu centro de processamento de dados para interagir com os clientes, incentivando a virtualização de serviços de outras empresas. Em 2006, a Amazon lança seu Amazon Web Services para clientes externos e torna o sonho de John McCarthy cada vez mais real. Google também passa a investir na área quando seu Gmail, serviço de e-mail online gratuito, disponibiliza uma quantidade de armazenamento ilimitada. Mas um dos anos mais marcantes para a computação em nuvem foi 2008, quando são lançadas plataformas de código aberto para a implementação de nuvens, uma pela Eucalyptus e outra chamada OpenNebula, além da App Engine do Google, que surge para conquistar um espaço dominado pela Amazon. Por ser uma área ainda não muito difundida, é muito importante definir também o que não é computação em nuvem, para evitar confusões ou dúvidas. A computação autônoma é aquela em que o sistema é autogerenciável, o que significa que ele monitora a si mesmo e toma medidas para prever e reparar problemas. Atualmente, ainda é mais teórica. No modelo cliente-servidor, o cliente pode enviar requisições para um servidor e esperar pela resposta. Por sua vez, o servidor disponível pode aceitar tais requisições, processá-las e retornar o resultado para o cliente. Computação em grade é um modelo computacional capaz de alcançar uma alta taxa de processamento, dividindo as tarefas entre diversas máquinas, formando uma máquina virtual. O mainframe é um computador de grande porte, dedicado a processar um grande volume de informações e é capaz de oferecer serviços de processamento a milhares de usuários através de milhares de terminais conectados a uma rede. Utility Computing é quando recursos computacionais como processamento e armazenamento são fornecidos da mesma maneira que serviços de utilidade pública tradicionais, como água e luz. Peer-to-peer é uma arquitetura em que a rede apresenta nós que podem agir tanto como clientes ou como servidores, permitindo compartilhamento de arquivos e de hardware sem um servidor central. Mas afinal, o que é computação em nuvem? Podemos definir como a utilização da memória e capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados pela internet. O correio eletrônico é um bom exemplo disso, pois seus e-mails junto com arquivos e rascunhos ficam armazenados para que você possa acessar de qualquer lugar do mundo onde se tem internet. E como tudo isso funciona? O armazenamento de dados é feito através de serviços, e isso sem que seja necessária a instalação ou mesmo o armazenamento de dados localmente. É como um acesso remoto por meio da internet. E daí que vem a analogia com nuvem. Assim como você pode ver a nuvem de qualquer lugar, para estes serviços também é possível acessá-los de qualquer lugar, sem que você saiba sua origem. É o que mostra a figura. Por meio de qualquer dispositivo conectado à internet, é possível recuperar esses dados através de serviços. Algumas características. Agilidade, que é capaz de fornecer ao usuário tecnologia de recursos de infraestrutura. API, que permite acessibilidade a softwares. O custo, que diminui, pois diminui a infraestrutura física, que já não é mais necessária. Não há mais custos com a implantação e manutenção e diminui o custo físico. Servidores e dispositivos de armazenamento são compartilhados. As aplicações podem ser migradas de um servidor físico para o outro facilmente. A confiabilidade com redundância de dados. Escalabilidade e elasticidade, que é dinâmica, de acordo com a demanda do usuário. A manutenção é fácil, pois não há necessidade de instalação para cada usuário. A computação em nuvem oferece modelos de serviços. Estes modelos são divididos basicamente em 3 tipos. Infraestrutura como serviço fornece hardware e sistema operacional virtualizado, rodando em data centers massivamente escaláveis, do fornecedor de nuvem computacional. Plataforma como serviço fornece hardware, sistema operacional e o ambiente necessário para sua aplicação em data centers escaláveis, do fornecedor de nuvem computacional. Neste modelo, você só se preocupa com a sua aplicação e os dados que ela consome.
Esse serviço abstrai infraestrutura e sistema operacional. Normalmente, seu público-alvo são os desenvolvedores. Software como serviço. Como o próprio nome diz, fornece software. Você precisa apenas gerenciar seus dados de negócio que residem e percorrem o serviço de software. Geralmente, o público-alvo desses serviços são donos do negócio que podem acessar o site do software como serviço, fazer registro e começar a utilizá-lo. Esta figura mostra a hierarquia dos modelos de serviços e alguns exemplos. Os clientes são os próprios dispositivos utilizados. Existem 4 tipos de implantação: privada, híbrida, pública e comunidade. Nuvem privada é infraestrutura em nuvem operada exclusivamente para uma única organização, seja internamente ou por terceiros, e hospedado internamente ou externamente. A comunidade compartilha a infraestrutura entre várias organizações de comunidades específicas, que possuem interesses em comum. São gerenciados internamente ou por terceiros e hospedado internamente ou externamente. Na implantação pública, aplicativos, armazenamentos e outros recursos são disponibilizados ao público em geral, por prestadores de serviços e são gratuitos. Já a híbrida é uma composição de 2 ou mais nuvens que podem ser comunidade, público ou privado, que permanecem entidades únicas, mas são unidas oferecendo os benefícios de vários modelos de implantação. A arquitetura dos sistemas de software geralmente envolve múltiplos componentes, em nuvens, que se comunicam entre si através de um mecanismo de acoplamento fraco, como uma fila de mensagens. A empresa de consultoria Frost & Sullivan divulgou em 28 de setembro de 2011 um estudo sobre a perspectiva do mercado de cloud computing no Brasil, e alguns dados são muito interessantes. O nível de conhecimento sobre computação em nuvem no Brasil continua muito baixo, mas mesmo assim, mais da metade das empresas de grande porte do Brasil já tem algum tipo de solução na nuvem. E a sua adoção tem sido impulsionada principalmente por fatores como redução de custos de TI e aumento da elasticidade operacional. Entre as arquiteturas, a nuvem privada é a mais usada, com mais de 70% de escolha, seguida pelas nuvens públicas e nuvens híbridas. Um grande aumento do uso de nuvens híbridas é esperado e deve atingir mais de 18% de escolha no final de 2012. 78% das empresas ainda consideram a segurança como fator principal na hora de escolher um provedor de computação em nuvem. Agora vamos falar sobre algumas questões importantes que ainda são levantadas na área da computação em nuvem. Quanto à segurança, a eficiência dos mecanismos de proteção atuais tem de ser revistas, já que esse modelo inovador é muito diferente das arquiteturas tradicionais e necessita de soluções específicas. Muitos problemas podem ocorrer, entre eles a segregação de dados, o controle de contas, além de acessos maliciosos. Soluções como criptografia, padronização de APIs e suporte legal são consideradas como esforços válidos. Quanto à privacidade, o modelo em nuvem é muito criticado por permitir que a empresa que hospeda os serviços tenha total acesso aos dados e à comunicação feitas entre o usuário e a empresa, podendo alterar ou remover informações de seus clientes. Outra questão é que os dados podem estar separados fisicamente, até mesmo em diferentes cidades, o que pode causar problemas legais de jurisdição em alguns casos. Mesmo sendo considerada como parte da computação verde, não há estudos ou garantias que comprovem a ajuda ao meio ambiente. O que se sabe é que os climas que representam resfriamento natural favorecem a tornar as consequências ambientais mais moderadas. Países frios são muito escolhidos para hospedar data centers em nuvem, mas são os esforços para a redução do consumo de energia elétrica em nuvens distribuídas que têm apresentado a maior diminuição de liberação de gás carbônico. Mesmo tendo extensa documentação sobre as APIs disponíveis, muitas dessas implementações são específicas e acabam dificultando a interoperabilidade entre as diversas soluções. Quanto à questão do software livre, o desenvolvimento de código aberto se tornou a base de muitas implementações de computação em nuvem, tendo como exemplo notório o framework Hadoop. Agora algumas considerações finais. Computação em nuvem é uma grande revolução na área de tecnologia da informação. Mesmo sendo inovadora, ainda se deve ter muita precaução ao adotá-la. A tendência atual é de que seu uso seja difundido em larga escala. Isso é tudo para a aula de hoje. Para ver as referências dessa apresentação, consulte os links na descrição desse vídeo. Até mais!